apresentar primeiro, né? Meu nome é Malu, tenho 29 anos, sou mãe da Rebeca, né? E ela tem o diagnóstico do autismo. O intuito desse vídeo, primeiro, é nos apresentar para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente e contar como é que foi, né, que a gente recebeu esse diagnóstico da Rebeca, quais foram os sinais de alerta que a gente teve com ela. A Rebeca, ela tem 2 aninhos. A minha gravidez da Rebeca foi bem tranquila, não tive nada muito de alerta, alguma coisa assim, né? Foi bem tranquilo o desenvolvimento dela, tal. Antes dela, tive uma gravidez, né, que eu perdi o neném, que não foi à frente essa gestação. Depois a gente planejou muito, então a Rebeca foi uma bebê planejada e muito desejada, né? Fizemos muitos planos para ela. Ela foi uma bebê muito abençoada, né? Como eu disse, a gestação foi tranquila, não teve nada assim que eu me lembre demais de alguma coisa de alerta, se bem que o autismo, né, não tem nada a ver, que a gente saiba, no momento da gestação. Ali não tem, por enquanto, os estudos ainda que eu saiba, né? Gente, me perdoa se eu tô falando alguma coisa que no momento, né, eu não sei, porque é tudo muito novo, mas enfim, voltando à história, não teve nada que a gente saiba, né, que foi alguma coisa na gestação, né, que veio acarretar ou que deu um certo tipo de alerta pra gente, que ela nasceria assim. O parto da Rebeca não foi normal, foi cesáreo. Em nenhum momento eu tive cólica, né, de contração, assim, de treinamento e tal. Teve que ser cesárea, tentamos induzir normal, mas teve que ser cesárea porque eu não tive nenhuma dilatação, mesmo induzida, né? E no momento a única coisa que teve no parto, assim, que hoje a gente acha um pouco estranho, mas também não sei explicar, é que antes, né, de confirmar que ia ser cesárea, vieram, né, fazer de novo o exame de toque para ver se eu tinha dilatação e o outro exame que faz para ver se o bebê tá tudo bem. Acabaram que viram que eu não tinha dilatação nenhuma, né, naquele tempo todo que eu tava lá. E o coração da Rebeca começou a acelerar demais. Então eles viram uma certa urgência em fazer a cesárea, né? Se demorasse demais, né? Só isso que eu me lembro, assim, de, vamos dizer, de alguma coisa estranha que eu tive. Quando ela nasceu, ela teve muita dificuldade de mamar, tanto que eu não dei o leite materno para ela há muito tempo. Foi uma experiência muito, mas muito dolorosa para mim. Não só dor física, mas como eu queria muito dar de mamar para ela. Então não foi falta de tentativa. Ela não sugava direito, ela não pegava meu peito direito e também meu leite secou, simplesmente não produziu mais. Então ela acabou, né, tomando leite de fórmula, mas cresceu muito bem, saudável, no esperado, né, que a gente sempre levava ela na pediatra. Não me lembro da Rebeca, assim, como as mães falam, que tem aquela experiência de
bebê olho no olho com a mãe. Não me lembro se na época, né, com ela pequenininha, se eu tive esse certo contato com ela. Então, não posso dizer assim, ah, nossa, desde recém-nascida, a Rebeca teve esse sinal, sabe? A única coisa que eu me lembro muito forte é realmente que ela não mamou, né? Ela não sugava direito. Outra coisa que quando ela era pequena, ela também tinha muita dificuldade de dormir. Muita dificuldade desde pequenininha, desde os primeiros meses de vida. Ela tinha muita dificuldade para dormir. Ela parecia que ela não queria dormir, como se ela não tivesse sono, né? Não era questão de você deixou o bebê dormir demais. Não, ela dormia bem, tranquilo. Quando também ela dormia, quando ela chegava no ponto de dormir, ela dormia a noite toda. Isso aí ela não me deu trabalho, ela era uma bebê tranquila, né, em relação a isso, mas só na hora, no momento de dormir. Tanto que a gente fazia de tudo, desligava as luzes, deixava o ambiente silencioso, usamos tanto desde hoje, tanto que ela é acostumada, o sonzinho da chuva, entendeu? Para ela dormir. Mas ela tinha muita dificuldade de dormir, ela chorava muito. Era uma, um episódio muito vívido na nossa mente ainda, porque realmente deu muito trabalho. Ela chorava, que a gente pensava que ela estava com dor, né? Porque era um choro realmente de sofrimento, tanto que o pessoal da rua já conhecia a Rebeca como uma bebê chorona, porque ela chorava tanto e alto, né? Porque os vizinhos ouviam, né? Então eu me lembro muito disso. Então ela dava muito trabalho para dormir. A gente passava noites, sabe, em claro, tentando fazer essa menina dormir, mas quando dormia, ela dormia até o outro dia, né? Depois, né, com o passar do tempo, ela foi balbuciando como uma neném normal, né? Mas nunca a gente teve alguma, quando ela foi crescendo, né? Palavrinhas, né? Tipo mamãe, papai. Ela falava mamá, papai, mas era uma coisa que eu me lembro que nunca foi pra, tipo assim, pra se comunicar. Tipo, olhava para meu rosto e falava mamá, papá, né? Pro meu esposo, no caso. Não usava aquilo para se comunicar, né? Ela sempre também foi muito independente, desde pequenininha. Eu lembro de quando eu botava, tipo, a mamadeira no carrinho, naquele suporte, né, que tem de botar a mamadeira. Tinha horas que ela mesma se esforçava e ficava e pegava a mamadeira. Tanto que uma vez até eu filmei pra pediatra dela. Ela ainda falou, nossa, que menina esperta, né, pra os meses, um mês que ela tinha, sabe? Que era coisa de meses, sabe? Não foi com um aninho. Ela sempre foi independente, assim. Com 9 meses para 10, ela começou a andar. Ela não engatinhou primeiro para depois andar. Ela andou primeiro e depois que ela veio engatinhar, né? A gente botava muito ela no chão, né, para brincar. Sim, ela tinha o cercadinho, né, que geralmente coloca, algumas mães colocam o bebê
né, enquanto tá fazendo algumas coisas, então ela tinha. A gente colocava ela enquanto a gente ia fazer algumas coisas, botava televisão, ela assistia muita tela, né? Isso foi um erro da, da gente, principalmente meu, né, por ser mãe. Mas, enfim, né, ela andou com 9 para 10 meses e não falava muita coisa, mas a gente achava que ia ser no tempo dela e que era normal, né? Quando ela completou um ano, ela sempre foi rodeada de crianças, né? Porque a gente somos cristãos e vamos na igreja tal, então tem, né, as crianças lá da igreja e consequentemente a gente tinha amizade com outras famílias que tinham crianças até mesmo da idade dela. A gente notava que ela não brincava com as crianças, assim, ela tava no mesmo ambiente, mas não brincava, sabe? Ela tinha horas que ela pegava o brinquedinho e ia para um canto brincar sozinha, sabe? Então, assim, ela não brincava, ela não olhava muito pra gente, olho a olho, sabe? A gente chamava ela não olhava de volta. Ela tinha muito balançar as mãos, principalmente quando ela tá feliz, mas a gente nunca, nem, sinceramente, a gente nunca tinha ouvido falar, né, do autismo, então não foi uma coisa que, nossa, a gente olhou e falou, nossa, será que é isso, sabe? Porque a gente não sabia, sabe? A gente pensou que era o jeitinho dela, que ela era assim, ela era tímida, né? Pelo menos a gente pensava assim. Ela é tímida, esse é o jeitinho dela e tal. Deixa eu ver o que mais que a gente olhou, assim, sinais, assim, que nos alertava. Eu acho que o que mais, assim, pegou logo no início foi isso, sabe? A fala, que ela não falava, assim, a gente via ela repetir as musiquinhas, né? Meio emboladas, né, do jeitinho dela, ela cantando as musiquinhas, mas ela não usava aquela forma, né, de falar para se comunicar. E outra, ela sempre foi de usar minha mão para fazer alguma coisa que ela queria. Tipo, apertar alguma coisa, ela segurava minha mão para me levar até alguma coisa que ela queria, para apontar alguma coisa que ela queria. E também ela ela pegava as coisas, tipo, se ela queria um biscoito, né? Aqui em casa a gente tem um pote de biscoito. Ela queria esse biscoito. Ela muitas das vezes ela pegava esse pote de biscoito e trazia até mim, né? Então, como eu falo, ela era muito independente. Ela não era de pedir e qualquer coisa ela que quisesse, ela me puxava, me levava, sabe? Até aquela coisa. Então, assim, são coisas que eu me lembro, algumas coisas ainda persistem até hoje, mas eu tô tentando puxar da memória de lá de trás umas coisas que a gente ficou. É estranho por a gente ter convivência com outras crianças, a gente acaba comparando. Muitas pessoas falam que é errado, mas não, não é, porque você tem que reparar no seu filho, tem que ver
Se você tá vendo que tal criança teve um desenvolvimento e o seu não tem, você tem que já começar a ficar alerta. Essa história que todo mundo fala, ah não, mas cada criança tem seu tempo. Não, sabe? Cada criança pode ter seu tempo, sim, mas se você, nossa, se você tem essa dúvida, se você viu esse alerta, sabe? É melhor você tirar essa dúvida, esse alerta. Enfim, na época que Rebeca tinha um aninho, a gente morava no Espírito Santo, né? Porque meu esposo é de lá, eu casei e fui pra lá. Eu sou da Bahia, né? Casei e fui pra lá. Uma vez a gente veio visitar a minha mãe, né? E eu tenho uma sobrinha da mesma idade que a Rebeca, mas ela é de maio e a Rebeca é de fevereiro, né? Do mesmo ano, mas só que de meses diferentes. Então, minha mãe tinha muita convivência com essa sobrinha minha. Aí quando a gente veio pra cá com a Rebeca, né? Não foi a primeira vez, eu acho que foi a segunda vez que a gente veio pra cá com a Rebeca visitar a minha mãe. Minha mãe também notou as mesmas coisas que a gente, mas já a minha mãe, ela já vinha vendo algumas coisas sobre o autismo. Aí ela sentou com a gente e conversou, né? Falou, ah, eu notei isso e isso na Rebeca, né? Tipo assim, minha mãe brincava, tentava brincar com ela, mas ela não correspondia, não olhava, minha mãe não imitava, como geralmente as crianças fazem, né? E que a gente notava isso nela, mas eu repetia tanto pra Rebeca que tinha horas que ela fazia, tipo aquela música, meu pitinho amarelinho. Eu fiz tantas vezes com a Rebeca que uma hora ela aprendeu e repetiu. Então, assim, é aquela história, né? No tempo dela. Aí minha mãe veio conversar com a gente sobre isso, tal, que ela achava que talvez seria isso, tal. No primeiro momento, eu fiquei, tipo, eu tinha aquela dúvida, mas eu fiquei, não, minha filha não tem isso, é o tempo dela. Algumas pessoas eu conversei e falaram, ah, fulaninho só falou com não sei quantos anos, sabe? Ah, o filho de não sei quem também só falou com não sei quantos anos. Isso aí é normal, é no tempo da criança, né? Então, assim, já vinha algumas coisas na minha mente disso, né? Dessas frases, mesmo que eu tinha aquela dúvida, tipo, tem alguma coisa. E meu marido também, mas a gente falou, não, tal. Meu marido, eu acho que quando minha mãe falou algum sobre, eu acho que ele ainda ficou, não, a gente vale a pena procurar pra saber, né? Vale a pena tirar essa dúvida. Tipo assim, no mal algum vai fazer se a gente levar, tipo isso. Mas logo no início eu fiquei meio resistente com a ideia, né? Achando que não, que era normal, que era o tempo, que Rebeca, né, era diferente de outras crianças, assim, mas que era o tempo dela, ela era é, tímida, né? Enfim, aí voltamos pro Espírito Santo, depois dessa conversa com minha mãe. Passamos um tempo aqui e voltamos para o Espírito Santo. Lá decidimos eu e meu esposo procurar, né, um neuro, uma fono, para ver se era normal, né, da, da Rebeca. Um neuro logo de início a gente não conseguiu, porque na realidade na nossa cidade que a gente morava não tinha. Tinha um neuro que era pelo SUS que vinha uma vez no mês que vinha uma vez no mês para atender todas as crianças da cidade, as pessoas lá da cidade.
Então, até ele chegar, então a gente não tinha conseguido ainda essa vaga. A gente conseguiu, logo de início, foi uma fono. Foi particular, a gente passou nela, tal, ela fez várias perguntas pra gente, observou Rebeca, né, naquele momento, e ela falou, né, que tudo que a gente estava falando, que era realmente podia ser o diagnóstico, né, do autismo. Ela não podia diagnosticar só o neuro, né, mas ela meio que nos deu essa direção e tirou as nossas dúvidas, né, explicou o que é o autismo, o que era esperado em relação, né, na fono, em relação à comunicação da Rebeca, o que era esperado para ela naquele momento que ela não tinha, né? Tanto que ela ainda ficou na dúvida que a Rebeca tinha linguinha presa e a gente passou pelo dentista para ver se ela tinha linguinha presa e não tinha, né? Então, assim, a gente já recebeu logo aquele diagnóstico, logo entre aspas, da fono, mesmo com nada confirmado, mas a gente viu que realmente era. De início, depois eu vou trazer meu esposo para falar como é que foi a reação dele. Eu acho que a reação dele foi bem tranquila e normal. A minha, eu tive realmente aquela fase que o pessoal fala que é a fase do luto, né, da família, porque realmente você cria mil e uma expectativas da criança, outros planos, outras coisas, e quando você recebe, né, o diagnóstico de que seu filho não vai ser bem o que você esperava, então você fica bem, sabe, mal. Uma vez eu vi uma frase, né, do Marcos Mion, que ele falava, né, ninguém ora, né, nossa, oh Deus, me deu um filho autista, um filho com N outras deficiências, né, ninguém ora assim, a gente ora para que nosso filho nasça saudável, né, então assim, foi um baque para mim, abrindo o coração para vocês. Realmente eu passei por essa fase, né? Porque eu ficava, nossa, como é que eu posso ajudar minha filha? Será que minha filha vai casar? Será que ela vai trabalhar? Será que ela vai ter uma vida normal? Sabe? E depois eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto, estudar mais sobre isso, né? Aí, com o tempo, isso foi melhorando, né? Vendo que tinha um alívio, que Rebeca tem grande possibilidade de ter uma vida normal, né? E que a gente vai lutar para que isso aconteça, né? Então, depois disso, a gente começou a correr atrás do neuro, né? Conseguimos o neuro. Esse neuro a gente não gostou muito dele. Não vou citar nomes, igual eu não falei do nome da fono, até porque ela foi excelente, eu gostei muito dela. Mas não vou citar nomes. Então, enfim, a gente passou por esse neuro. Ele também fez perguntas pra gente, mas não observou a Rebeca, não examinou, só perguntou, né? Talvez, como eu disse, seja esse o trabalho de um neuro, né? Se bem que eu acho que não, porque o neuro, né, de agora, um excelente profissional, maravilhoso, sabe?
né? Sim, eu, sabe, confio, sabe, para estar acompanhando a minha filha. Mas enfim, voltando ao outro, ele nem olhar pra gente, ele olhava, simplesmente quando a gente entrou na sala, de cabeça baixa ele tava, de cabeça baixa ele ficou, e ele tava anotando algumas coisas no papel, né, fazendo algumas anotações, e então desde a hora que a gente entrou, ele continuou anotando no papel, sabe? Ele fez essas perguntas, falou que ela era autista, mas provavelmente leve, e que a única coisa que ela precisava era de uma fono e que a gente colocasse ela na escolinha, que isso ia resolver, né, o problema dela. E ele também perguntava, porque a Rebeca é bem ajeitadinha, ela não para. É porque ela nesse momento tá dormindo enquanto eu tô gravando aqui pra vocês. Ela não para, sabe? Então, assim, ela é bem agitada, ela toda hora, ela mexe em uma coisa aqui, daqui a pouco ela enjoa, vai pra outra, sabe? Então, ela não mantém o foco naquilo, entendeu? Tipo um brinquedo, ela brinca, mas daqui a pouco ela enjoa daquele brinquedo, entendeu? É uma coisa muito rápida. Mas enfim, ela era, a gente reclamou, né, dessa agitação dela, até mesmo porque ela não dormia, né? Tinha aquela situação de dificuldade para dormir. E a única coisa que ele perguntou é se a gente queria um remedinho. Não explicou pra gente pra que serviria esse remédio, qual era o remédio, né? Não explicou nada pra gente. Só deu o diagnóstico, falou bem assim, vocês querem um remédio? E a gente não sentiu confiança nele, então, sinceramente, a gente saiu de lá decepcionados e não aceitamos o remédio, porque a gente ouviu muita gente falar, né, que tem remédios fortes que dão para as crianças, que as crianças ficam mais dopadas do que viver uma vida normal. Então a gente não queria isso para nossa filha, né? Passamos na pediatra, falamos, tal, ela nos orientou para estar estimulando bastante a Rebeca e tal, mas nenhum deles nos falaram se Rebeca ia precisar de uma outra terapia além da fono, né? Então a gente botou Rebeca na escolinha, ela fez uma fono umas 2 vezes, mas como era final do ano praticamente, então assim, não tava tendo fono na cidade. Quando teve, é que chamaram, que foi logo no início desse ano. Ela foi umas 2 vezes, mas a fono que ela ia, o horário que ela ia, porque não tinha outro horário, não tinha da parte da tarde, no caso, era de manhã. E a Rebeca acorda geralmente bastante tarde. Ela acorda umas 9, 10 horas. Aí o horário da fono era 7, então quando a gente levava a Rebeca, ela tava com muito sono. Então ela não aproveitava nada da fono. Já essa fono foi pelo SUS, não foi particular, porque a gente não teve condições, né, de fazer com essa moça essa primeira fono que eu falei particular. Então a gente tentou ir pelo SUS, né, porque ela não tem plano. Aí ela foi umas 2 vezes nessa fono, não aproveitou nada, ela tava com sono, chorava muito, querendo dormir, tanto que muitas das vezes ela dormia na terapia. A gente tentou marcar para tarde, mas não tinha, essa fono só atendia de manhã. Aí, então isso foi acabando que nos deixou muito triste, né?
por a Rebeca não estar fazendo o que precisa, ela só estava na escolinha. Na escolinha, ela deu uma boa desenvolvida, não vou falar que não deu. Ela começou a ter uma certa socialização com as crianças, não era muita, mas aquilo dela ir para um lado sozinha brincar, ela começou a ficar pelo menos no meio, sabe? A se sentir feliz por estar no meio das crianças, né? Então, assim, foi uma boa época para ela. Então, ajudou bastante em algumas coisas. As professoras muito boas, né? Nos ajudaram nisso e tal. Ela passou por uma psicóloga, mas essa psicóloga que a gente foi falou que bem provável que ela não tinha autismo, que talvez uma hiperatividade, né, que não era autismo, que era para esperar mais um pouco para diagnosticar ela. A gente, nesse neuro, a gente pediu o laudo, né, dela, para correr atrás de algumas coisas para ela. Ele deu um receituário, né? É porque no momento eu não era até para me ter trago para vocês verem. Eles simplesmente, né, me deu um receituário muito mal feito. Então, assim, se a gente precisasse se dependesse na realidade desse relatório médico que ele deu, não serviria de nada, né? Então, assim, foi juntando essas coisas que acabou nos decepcionando, sabe? E minha mãe mora numa cidade grande aqui na Bahia, né? Que é Vitória da Conquista. Então a gente decidiu se mudar, né, pra cá, porque aqui por ser uma cidade grande, então tem mais suporte, né? E a gente ia estar perto da família, querendo ou não, a Rebeca estava longe, então não tinha aquele vínculo, né, com a família. Então também trouxemos ela para ela criar esse vínculo, principalmente depois que a gente descobriu que ela é autista. A gente viu que isso era muito importante para ela, né? E como aqui em casa é sempre muito cheio, eu sou a irmã mais velha, eu tenho mais 2 irmãos, eu sou a única menina, aí tem minha mãe, o esposo dela, minha avó, então sempre estão aqui em casa. Então, assim, além dela ter a escolinha, ela ia ter a família. Então, de qualquer maneira, ela ia, né, ter que se adaptar esse ambiente de muitas pessoas e acabar socializando, né? Aprendendo a socializar. Assim. Então, viemos para cá, que atualmente estamos morando em Vitória da Conquista, na Bahia. Aqui a gente conseguiu levar ela no neuro, que como eu disse, nossa, que neuro abençoado, sabe? Um profissional que nos passou muita confiança, sabe? No diagnóstico, nos tratou e tratou ela com mais humanidade, porque aquele outro, eu acho que nem com bicho, sabe? Se atende assim. Então, assim, um profissional maravilhoso, esse daqui que ela passou agora. Ele nos deu, fechou o relatório médico dela, já deu um diagnóstico conclusivo dela, sabe? Nos deu a orientação que a gente precisava. Claro, a gente pesquisou bastante coisa na internet, mas ainda tinha muitas dúvidas, né? Então, ele tirou bastante das nossas dúvidas, nos deu uma nova esperança e novas expectativas para a Rebeca, nos deu orientação dos profissionais que ela vai precisar,
né? Que não era só fono, não era só escola para a Rebeca, né? E nos deu a certeza, sabe? Realmente a questão do autismo é realmente um quebra-cabeça, né? Que você tem que ir encaixando as peças e nesse momento ele encaixou a peça certa, sabe? Que a gente precisava, né? E com essa orientação fica tudo mais fácil, porque a gente sabe, vai procurar jeitos de estimular ela, né? Correr atrás do que realmente precisa. Então foi muito bom a gente ter passado pelo neuro daqui. Ele fez várias perguntas, mas examinou ela, observou ela, sabe? Foi muito bom. As outras terapias ela ainda não começou a fazer, provavelmente começa o mês que vem. A gente tá para marcar, né? É porque a gente tá correndo atrás dessas coisas para ela, então ainda ela não começou. Aqui ela não está na escolinha, por enquanto está em casa mesmo. Deixamos para botar no início do mês que vem, do ano que vem. A gente achou melhor, né? Porque é muita coisa para tá correndo atrás, né? E que a gente vai precisar. Então decidimos deixar para o ano que vem a escolinha, né? Porque de qualquer maneira a escolinha é importante, né? Mais importante é as terapias também que ela tá precisando com uma certa urgência, né? Porque o médico falou, quanto mais cedo ela começar e quanto mais cedo ela for diagnosticada com autismo, é por isso que eu falo. Não acreditem quando as pessoas falam, não se pode diagnosticar uma criança com tantos anos com autismo, não pode fechar um laudo, né? Não, gente, não é assim. Eu também pensava assim, mas não é assim. Quanto mais cedo você procura um profissional, quanto mais cedo seu filho tiver um diagnóstico, sabe, muito melhor, porque mais cedo você vai correr atrás dos prejuízos, e quanto mais tarde você deixa, mais prejuízos vai ter, porque além do autismo, né, da dificuldade que o seu filho tem, tem a questão de que ele pode regredir. Então, assim, Rebeca pode estar num autismo leve, mas ela pode ir para o moderado, pode ir para o severo, entendeu? E também não é porque é leve que é menos difícil, sabe? A gente tem as mesmas lutas, seja moderado, leve, severo. Claro que cada um com um pouco de dificuldade maior, mas ainda estamos na mesma luta, porque lutamos pelas mesmas coisas e para que os nossos filhos vivem bem, possam crescer independentes, possam crescer normais, sabe? Pode, pode se desenvolver melhor, sabe? E que eles consigam ser capazes, né, de fazer qualquer coisa que eles quiserem. Então, assim, gente, se você tiver uma criança sua, não tô falando que as mesmas coisas que a Rebeca tem, o seu filho vai ter, porque, como diz, o espectro autista é muito variado, muito extenso. Nenhum autista é igual ao outro. Talvez o seu filho pode ter as mesmas coisas que a minha filha, mas talvez também não, pode ter até mais, sabe? Tem algumas outras coisas, tipo, a Rebeca roda em torno de si mesma. Eu acho que para se regular sensorialmente, eu ver o que mais, ela, de vez em quando, ela pega a rodinha, né, do carro e gira e fica olhando. Ela ri sozinha, sem motivo aparente. Então tem esses alguns sinais,
sabe, que a gente reparou nela recentemente, né? Algumas coisas que a gente não tinha reparado tanto, mas depois que a gente teve, né, o primeiro diagnóstico, que a gente soube, né? Não, é isso, então tá, né? O que devemos fazer com o tempo de estudo, né? Que a gente pesquisou sobre o assunto, conversou com algumas pessoas sobre o assunto, então a gente foi reparando mais um pouco nela, né? Então, minha gente, é isso, né? A gente tá ainda no início dessa caminhada. Claro que, como eu disse, a gente vem caminhando há muito tempo, desde que ela tem um aninho, mas eu considero o início hoje, porque hoje eu tenho mais orientação, sabe? Pelo profissional que atendeu Rebeca dessa última vez, que nos deu, sabe, um norte pra gente seguir. Claro que mesmo antes disso a gente estimula ela bastante, tenta fazer esse vínculo com ela, porque é uma coisa bem difícil de você conquistar de uma pessoa autista, sabe? Esse vínculo, mesmo sendo pai e mãe, você tem que se esforçar muito para entrar no mundinho deles, sabe? Porque não é eles que têm que se adaptar ao nosso mundo, é a gente que tem que se adaptar. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente, um pouquinho da história da Rebeca, né? Como foi essa caminhada da gente, pelo menos até aqui. Como eu disse, é só o início, ainda terá muito mais coisas. Como eu disse, começou mãe de primeira viagem e ainda, né? Todo esse mundo para mim é novo, então eu tô descobrindo cada dia mais algumas coisinhas, sabe? Pode parecer até poucas, mas se eu falei alguma coisa errada, falam aí nos comentários, me corrijam. Mas por favor, gente, tenha consideração, né? Compaixão. Como eu disse, eu não sou expert no autismo. A minha primeira filha, né? Então eu tô aprendendo com ela, tô aprendendo com esse novo universo que eu não conhecia, né? Porque o autismo só agora tá sendo muito falado, né? Então, cada dia mais vem mais descobertas, né? E cada dia mais a gente conquista mais espaço, estamos lutando contra o preconceito, porque infelizmente o que as pessoas não conhecem, então acaba tendo alguma resistência. Então, assim, muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo, por ouvir essa história. Como eu disse, é só o início e a gente vai caminhar muito e sempre que eu puder vou estar aqui gravando vídeo, vou estar tentando trazer ela aqui também para vocês conhecerem um pouquinho dela. Mas por enquanto tem vídeos aí no canal, né, que falam sobre o autismo. Tem vídeos da Rebeca, né, de alguns sinais que a gente teve, de algumas coisas que para nós, nossa, é grande a vitória que a gente está tendo, porque ela está querendo começar a se comunicar, a falar umas palavrinhas, mas isso é com muita luta e paciência, sabe? Então a gente está compartilhando tudo com vocês aqui no YouTube e lá no Instagram dela. Então, procura lá no Instagram, Mundo da Rebeca, que vocês vão achar lá.
Então, também vou estar deixando o link das nossas redes sociais para vocês estarem vendo, indo lá seguir, curtir, sabe? Nos acompanhar. E eu sou muito tímida para fazer esse vídeo. Foi complicado, foi difícil, demorou, mas eu consegui, né? Espero que vocês gostem. E como eu te falei, me perdoem se eu falei alguma coisa errada ou se eu não soube me expressar muito bem ou falar alguma coisa, porque, como eu disse, eu sou muito tímida, então pra me falar ou me expressar é um pouco mais difícil, né? Mas com o tempo eu vou me acostumando com vocês e criando intimidade. Espero que eu e a Rebeca e a minha família recebam, né, todo o carinho de vocês, porque precisamos muito, sabe? Não só do suporte familiar, mas precisamos muito do carinho de todos para vencermos a nossa batalha, para nos fazer mais forte e para vencermos o preconceito, né? E que cada dia mais venha ser falado, né, sobre esse assunto, para que as pessoas, né, e as crianças de hoje em dia venham entender, né, que o diferente é normal, sabe? Que o diferente é legal e que cada um tem o seu jeitinho de ser. Não é porque a Rebeca é autista que deve ser excluída, não, sabe? Ela tem que ter a inclusão dos autistas em nosso mundo, tá bom? Beijo, obrigada, muito obrigada por me ouvir mais uma vez. Beijo, Deus abençoe vocês.